Oi gente, tudo bem? Eu sou a Meraquinha, sou dona da Meraque Brasil e eu faço biscoitos poéticos. São cookies com poesias dentro da embalagem. Então eu vim ensinar essa receita hoje para vocês. Então, vem comigo! Essa é a receita do cookie tradicional com gotinhas de chocolate. Então a gente vai começar colocando em uma vasilha, pode ser uma vasilha média, tá? Um ovo, 3 colheres de manteiga ou margarina, aí fica a seu critério, e você pode deixar ela derretida também, só não coloca quente, não muito quente. Se você derreter, espera um pouquinho, ou como eu coloquei fria mesmo, e ele só é um pouquinho mais difícil para misturar, mas na hora de misturar vai dar tudo certo. Eu coloquei 1 xícara de açúcar. Eu usei o açúcar demerara, mas pode ser tanto o açúcar branco refinado mesmo, como o açúcar mascavo também. O mascavo, ele deixa um sabor bem mais diferente assim, mas fica bem gostoso também, fica mais natural, né? Tanto mascavo como esse demerara. E aí mistura um pouco para poder encorpar essa manteiga, né? E como eu falei, como ela estava fria, ela demora um pouquinho mais para conseguir misturar, mas não tem problema nenhum. Mistura bem essa misturinha de ovo, açúcar e manteiga ou margarina até virar uma massinha parecida com essa do vídeo. Logo depois disso, a gente vai adicionar 2 xícaras de farinha de trigo. Eu usei a farinha de trigo branca mesmo, mas como falei, você pode também estar colocando a farinha integral, farinha de arroz, a que você achar melhor. Aí no caso, se você for trocar de farinha, né, uma coisa que eu indico é você colocar 1 xícara de farinha e essa outra xícara ir colocando aos poucos, e enquanto vai mexendo na massa, né? Eu adiciono também uma colher e meia dessa pequenininha de fermento biológico mesmo. E aí eu vou mexendo na massa, né, aos poucos, para ir misturando tanto os ingredientes secos com os ingredientes molhados. E como eu disse, né, essa é a nossa receita de cookie tradicional com gotinhas de chocolate. Então, o sabor tradicional, ele é com baunilha. Eu gosto de um sabor bem mais forte, bem mais acentuado da baunilha. Então eu coloco 3 colheres, pequenininhas também, de essência de baunilha. Essa opção, né, da essência de baunilha, você pode trocar por outro sabor de essência também, que também vai dar certo. Vai ficar um cookie com outro sabor, mas vai ficar delicioso também. E aí, pode colocar um pouquinho menos de essência, se você preferir, mas eu gosto de um sabor um pouquinho mais forte. O cheirinho que fica na casa também quando você assa é perfeito. Então, mistura essa massa até ela ficar um pouquinho mais ali junto tudo, e aí começa a misturar com as mãos.
e a gente vai mexer com as mãos até virar uma massinha que não gruda mais na mão. Então, fica aí um tempinho mexendo na massa, porque vale a pena, vai ficar uma massa super gostosa, super fofinha. Enquanto você vai mexendo na massa, você vai sentindo ela também. Então você sente se ela tá muito seca ou muito molhada, mas tenta mexer bastante nela antes de ou adicionar mais farinha ou adicionar algo para ela deixar ela mais molinha de novo. Se você acabar colocando muita farinha, uma coisa que eu indico é colocar um pouquinho de água, mas assim, bem pouquinho mesmo. Pode ir colocando por colheres, assim, uma colherzinha, 2 colherzinhas, para ir sentindo a massa, para ela ficando mais molinha. Mas, por exemplo, essa minha massa parecia que ia ficar bem seca e tava bem separada. Conforme você vai mexendo na massa, né, sovando ela ali, ela vai incorporando essa massa e vai ficando tudo juntinho. Então eu não precisei adicionar nenhum outro líquido, não precisei adicionar água, nada. Essa massa ficou perfeita. Então mexe bastante na massa até descobrir se você vai precisar adicionar ou um pouquinho de água ou um pouquinho mais de farinha para poder dar o ponto da massa. E como vocês estão vendo, eu mexi bastante nela e mesmo assim parecia que algumas partinhas estavam bem secas, mas continua ali que ela vai ficando uma massa super bonita, super cheirosa e bem gostosa de mexer nela. Uma outra dica que eu tenho, né, com relação a isso dos sabores, uma coisa que você pode também misturar ao invés das gotinhas de chocolate, pode colocar confeitos de chocolate, pode colocar pedacinhos, né, de chocolate, de castanhas, de vários sabores. Então dá para brincar bastante com essas massas e ir criando outros sabores também, além desse. Aqui dá pra ver já que a massa ficou já bem juntinha, então esse é o ponto da massa, tá? Quando ela não gruda mais na mão. E aí eu vou adicionar as gotinhas de chocolate. Eu gosto sempre de usar gotinhas forneáveis, porque ela vai pro forno e não vai queimar essas gotas de chocolate, não vai derreter, vai ficar bem legal, vai ficar nesse formato mesmo depois de sair do forno. Aí a mesma coisa, adicionou as gotinhas, mexe bastante para poder misturar tudo na massa, para ficar no meio da massa e não ficar nenhuma partinha sem gotinhas de chocolate, uma parte com bastante. Então mistura bem para ele poder ficar uma massa assim bem homogênea e bem cheia de chocolatinhos assim. Depois disso, a gente vai porcionar, né, cada cookie. Eu gosto de usar uma balança, porque todos os biscoitos vão ficar do mesmo tamanho.
Dá para fazer a olho, mas eu indico a balança. Essa balancinha que eu tenho é uma balança bem simples, encontra fácil em vários lugares, não é cara, então é bem legal usar a balança para poder deixar tudo bem padronizado, né? Os tamanhos e tudo certinho. Eu gosto de fazer biscoitos de 50 gramas, mas eu peso 45 gramas e depois eu adiciono mais chocolate em cima para poder ficar um cookie bem bonito. Então, como eu vou adicionar bastante chocolate depois, eu faço cookies com 45 gramas e depois adiciono. Então ele vai ficar ali em torno de mais ou menos 50 gramas cada cookie. Aqui é um teste de paciência, mas é gostoso também. Vai pesando um por um, vai separando certinho a grama, né? E aí depois é legal que fica tudo no mesmo padrão, fica tudo no mesmo tamaninho. Então é bem legal fazer isso com o peso certinho. Uma coisa que eu costumo fazer, né, é colocar eles em embalagens, né? Coloco eles em saquinhos e, como eu falei, né, são biscoitos poéticos. Então, cada cookie vai com um poema na embalagem. E depois, no final do vídeo, eu vou mostrar para vocês um pouco da embalagem ali também, né, de como eu embalo eles. Mas fica uma dica para poder fazer esses biscoitos, né? Colocar uma embalagem diferente, assim, uma embalagem legal. Essa ideia de colocar poesia ou colocar trecho de música, colocar frases, é bem legal. Uma coisa que eu já vi também e que uma amiga minha fez, ela escolheu um poema e ela colocava o mesmo poema em todos os produtos. Então, dá para ser bem criativo nisso e também colocar ali uma forma que vai além do biscoito, uma mensagem também, uma coisa bem legal, bem bacana. Uma das ideias de quando surgiu o Merak, né, que são os biscoitos que eu faço, era isso de conseguir levar além do biscoito, levar ali uma mensagem que pudesse mudar o dia de alguém, pudesse deixar as pessoas, além de comer algo gostoso, com um abraço, sabe? Levar amor por onde for. Então, tudo que é feito, né, com carinho, com amor, tem um sabor mais gostoso também. Então, isso é muito importante na hora de fazer os cookies e é o ingrediente surpresa, o ingrediente secreto, né? Essa parte, como eu falei, exige um pouquinho mais de paciência, porque, né, tem que fazer um por um, bolinha por bolinha, deixar o peso ali tudo certinho. Mas é bem legal porque nessa hora de deixar ele todo padronizado, deixar todo certinho, é muito legal. Quando eu comecei a fazer cookie, eu não tinha balança, então eu fazia olho
tentava fazer bolinhas do mesmo tamanho ali, mas sempre acabava uma ficando maior que a outra e tudo mais, e isso acabava dando problema, sendo mais difícil na hora da embalagem, porque tinha cookie que ficava menor e ficava muito pequeno na embalagem, tinha cookie que ficava no tamanho perfeito da embalagem e tinha uns que ficavam muito grandes e aí não cabia na minha embalagem. Como eu usava um saquinho de um tamanho só, acabava alguns não cabendo, então acabava perdendo esses cookies, né? Porque eu não conseguia vendê-los, porque eu não conseguia embalar eles certinho. Então essa parte de pesar é extremamente importante para poder deixar tudo certinho e você conseguir fazer todos iguais, para poder deixar todas as embalagens o mais igual e padronizado possível. E é aquela coisa, como o fermento, eu uso uma colherzinha e meia, mas você pode ir vendo ali, e às vezes, se o fermento tá novo, ele cresce bastante. Se ele não é um fermento mais que acabou de abrir, ele às vezes perde um pouquinho dessa eficácia, então ele não cresce tanto. Então é legal ir testando isso e podendo vendo como que você reage a cada ingrediente, né? É legal você ir testando e vendo como fica melhor para você fazer. Então é normal, às vezes, um cookie ficar um pouquinho maior, em outra receita ele não crescer tanto, não tem problema nenhum, acontece. Nessa minha receita, sobrou um pedacinho de cookie que não deu os 45 gramas. Eu sempre separo, porque se eu for fazer ali uma outra receita, eu posso usar essa massa junto na outra receita, adicionar ela para poder fazer outro cookie. Mas nessa receita, como eu ia fazer uma receita só e não ia fazer mais massa, eu separei para poder assar ele assim também e poder fazer teste de sabor. Então eu asso essa massa um pouquinho menor para poder experimentar como ficou o sabor, né? Como ficou a textura e não precisar usar os cookies que eu fiz e poder vender todos eles. Como eu tinha falado anteriormente, eu faço bolinhas de 45 gramas, porque depois eu faço isso, coloco as gotinhas de chocolate para poder colocar de enfeite. Então eu pego a bolinha, né, deixo ela bem certinha, coloco ela, pode ser em um prato, como você achar melhor. Adiciono esses chocolates e aperto a bolinha para ela poder ficar nesse formato do biscoito. Então, o legal dessa massa é que ela é bem moldável, assim, você consegue mexer bastante nisso de formato. Mas é uma coisa que eu gosto bastante de fazer assim, fazer as bolinhas e achatar ela para ela ficar nesse formato mais certinho. E aí, como já vou achatar ela, eu aproveito para colocar mais chocolate e deixar ele um biscoito bem bonito.
Aí eu vou fazendo assim, né? Eu achato ele e vou arrumando dos ladinhos para ele poder ficar esse formato bem redondinho, bem bonitinho e todo certinho, né? Todos num formato bem próximo. Essa receita rendeu 16 cookies, mas também pode variar bastante, assim. Sempre fica em torno de mais ou menos 15, 16 cookies, mas às vezes acaba ficando um pouquinho menos ou um pouquinho mais por conta da quantidade de farinha, né? Como falei, se você achar que a massa tá muito dura e precisa colocar um pouquinho mais de água, ou tá muito mole e precisa colocar um pouquinho mais de farinha, ele pode variar essa quantidade também, né? Então, saiba que é normal, né? A média de 15 cookies por receita, mas que pode variar tanto para mais como para menos. Quando eu terminar de fazer isso, eu vou colocar os cookies para assar. Então, enquanto você estiver colocando essas gotinhas de chocolate, você já pode ligar o forno para ele pré-aquecer por mais ou menos uns 15 minutinhos antes de você adicionar os cookies lá dentro. Então a gente vai assar eles a 180 graus Celsius e vamos assar por em torno de 15 minutos. É muito importante você observar bastante para poder ver como que funciona o seu forno, né? Porque às vezes ele pode assar bem mais rápido ou pode demorar mais tempo para assar também. Vai ali de forno para forno. Então é em torno de 15 minutinhos, mas é legal sempre estar de olho. Uma dica para saber que os cookies já estão ficando bons é observar a base dele. Quando ele começa a ficar com a base mais dourada, ele já tá bom, já pode desligar. Se você preferir ele mais molinho, tira ele assim que começou a ficar douradinho nessa base, pode tirar. Se você gosta dele mais crocante, pode deixar mais tempo, deixar ele ficar bem douradinho por cima também. E como eu disse lá no começo, o aroma que fica em casa enquanto assa esses biscoitos é perfeito, é muito gostoso. Esse aroma de baunilha fica pela casa inteira, é muito gostoso. Então é muito bom comer ele quentinho, mas é muito importante assim que tirar, esperar ele esfriar um pouco, porque ele fica muito quente e quando ele tá quente, ele fica mais mole. Então, se você tirar do forno e já querer mexer nele, ele vai acabar quebrando, mesmo que ele fique mais crocante, ele vai sair do forno bem molinho. Então, espera ali pelo menos uns 5 minutinhos. Ele ainda vai estar quente, mas vale a pena esperar, porque aí você tem uma noção do quão crocante ou molinho ele ainda tá.
Aqui, como eu falei, eu peguei o restante de massa, né, que não deu os 45 gramas de massa, para poder fazer de teste de sabor. Então eu vou fazer uma bolinha pequenininha mesmo e deixar separadinha, deixar à parte, porque a hora que eu assar, esse vai ser o biscoitinho que eu vou comer para testar o sabor. Já com o forno pré-aquecido, né, em torno de 15 minutinhos ali a 180 graus, a gente vai levar eles para assar. Eu gosto de usar ou papel alumínio ou papel manteiga. O papel alumínio eu acho bem legal para usar, porque além dele não grudar, você consegue assar mais de uma vez ali. O papel manteiga às vezes acaba grudando a massa e aí na hora de tirar, se você não toma cuidado na hora de tirar, ele rasga com facilidade o papel. Então você acaba usando muito mais papel para poder assar os cookies. Com o papel alumínio você consegue assar várias vezes ali, né? Talvez a receita toda no mesmo papel alumínio. Eu só troco mesmo quando eu vou trocar a receita, fazer outro biscoito ou outro sabor, e aí eu troco o papel alumínio, porque ele dá para usar mais vezes. E aí eu sempre deixo um espaço entre os cookies, porque eles vão crescer. Aí aqui, depois que eles já cresceram, né, depois que eles já estão prontos, eu assei por 15 minutos a 180 graus e, como eu falei, espera mais ou menos uns 5 minutinhos para ele poder sair. E você viu como eu tirei fácil? Ele fica ali, olha, a base um pouco mais douradinha. Eu gosto de deixar ele nesse ponto, não muito dourado, mas também não muito clarinho. E quando ele esfria um pouco, ele solta do papel alumínio muito mais fácil. Então eu gosto bastante de usar ele assim. E olha como ele cresceu e ficou bem bonito, né? E aí eu vou preparar as embalagens, né? Como eu disse, eu uso esses saquinhos com poemas na embalagem. Essa embalagem, inclusive, tem um poema do Sérgio Vaz, que fala que a pior prisão é a mente. Quem lê, enxerga melhor. E eu gosto de colocar, né, várias mensagens, vários poemas, e eles ficam super legais. Essa embalagem que eu uso é aquela que já vem uma colinha na embalagem, então é só tirar o plastiquinho ali e já colar ele assim. Mas você pode usar outros tipos de saquinho também. Pode fechar ele com durex ou com fitinhas, né? Como você achar melhor. Eu gosto de usar embalagem assim pelo fato de ficar padronizado mesmo. Como os cookies têm o mesmo peso, eles ficam basicamente no mesmo tamanho. Pode ser que um fique um pouco maior ou menor do que o outro, é normal, mas ele vai ficar mais no mesmo tamanho. E nesse saquinho, ele também vai ficar todos certinhos, todos no mesmo tamanho. Então vai ficar bem bonitinho assim de ver e mais organizado também, sabe? É muito importante deixar esfriar bem
para poder colocar nos saquinhos. Então, para desenformar, eu espero ali uns 5 minutinhos, mas para embalar eles e colocar no saquinho, eu espero pelo menos uns 10, 15 minutos até que eles estejam bem frios, para não acabar suando dentro do saquinho e, né, ficando úmido. Então eu faço assim para ele poder ficar certinho e crocante. E esse é o resultado dessa receita de cookie tradicional. Espero que gostem, espero que façam essa receita e aproveitem muito. Muito obrigada, até a próxima! Está tudo aí que eu vi, está tudo aí, está tudo aí que eu vi, eu já percebi.